Olá, na aula de hoje, a aula 22A, nós vamos falar sobre o Past Perfect Tense. O Past Perfect Tense é o segundo tempo perfeito que a gente vai aprender desde que nós começamos a estudar esse tipo de tempo verbal. Lembrando que o Past Perfect, pelo fato de ser um tempo perfeito, certamente terá o have, no caso, pelo fato de ser passado, vai ser o had, e o particípio do verbo principal. Mas, antes de explicarmos esse tempo, vamos relembrar o que nós vimos em relação ao Present Perfect, já que a construção do Past Perfect é basicamente a mesma. O Present Perfect, como eu disse, tem have ou has, mais particípio do verbo principal. Por exemplo, o verbo to see, o passado é saw e o particípio é seen. Visto. I see, eu vejo. I saw, eu vi, passado simples. O I've seen, eu tenho visto. Present Perfect. Observem como funcionam as interrogativas no Present Perfect. He's traveled ou he has traveled. Como tem o have e particípio, trata-se de um tempo perfeito. Portanto, pergunto com o have ou has. Has he traveled? E nego também com have ou has. He hasn't traveled. O Past Perfect tem a mesma estrutura do Present Perfect, mas utiliza o auxiliar had, porque em vez de eu dizer eu tenho trabalhado, eu vou dizer eu tinha trabalhado. O passado de have é had, para todas as pessoas, e eu vou utilizar o particípio. Vejamos aqui alguns exemplos. Com o verbo to buy, o passado é bought e o particípio também é bought, comprado. Só um momento. To buy, bought, bought. Eu tinha comprado. I had bought. Elas tinham comprado os batons. They had bought the lipsticks. Note a interrogativa e negativa. Trata-se de um tempo perfeito, porque eu tenho have, no caso no passado é had, mais particípio, portanto, o auxiliar é o próprio had. Had he gone? Ele tinha ido. To go, went, gone. He hadn't gone. Ele não tinha ido. Notem aqui a negativa do had. Had not fica hadn't. Sobre as contrações, o auxiliar had, que é o auxiliar do past perfect, ele pode ser contraído para essa forma aqui. Ele tinha acabado de chegar. He had just arrived. He had just arrived. Ou he'd just arrived. He'd just arrived. O que mais nós temos aqui? Assim, pelo fato de termos essa contração do apóstrofo com a letra D, é muito comum as pessoas confundirem o had com o would, pois tem a mesma contração. Mas é fácil distinguir essa diferença entre eles, porque após o had, nós temos particípio, e após o would, temos forma base. Portanto, se eu disser I'd seen the movie, isso aqui, seen, é o particípio do verbo to see. Portanto, temos aqui a contração do had. I had seen ou I'd seen the movie. Eu tinha visto. Já se eu disser I'd see the movie, pelo fato de ter forma base, isso aqui só pode ser a contração de would, que é o auxiliar do conditional. Portanto, I'd see ou I would see, eu veria o filme. Um outro exemplo aqui, he'd studied yesterday. Studied, particípio. Portanto, aqui é had. He had studied. Ele tinha estudado. He'd study yesterday. Aqui é forma base, portanto, aqui só pode ser would. Porque se fosse had, não seria forma base, seria particípio. Sobre as perguntas do Past Perfect feitas com pronomes interrogativos. É pergunta do mesmo jeito, portanto, posicionaremos o auxiliar had antes do sujeito. O que ela tinha visto? What
had she seen? Quando ela tinha ligado? When had she called? Sobre os usos do past perfect. Esse tempo verbal ele é utilizado quando duas ações ocorrem simultaneamente. Por exemplo, quando ele chegou, ela já tinha ido para casa. Notem que eu tenho duas ações. Ele chegou e ela já tinha ido. When he arrived, she'd ou she had already gone home. She'd already gone home. Lembrem que esse já em frases afirmativas é already. Quando Jeremy veio, o irmão dele tinha saído. Notem, tinha saído. Had left. Isso aqui é past perfect. When Jeremy came, his brother had left. Eu poderia inclusive inverter se eu quisesse. Ficaria she'd already gone home when he arrived. Ou his brother had left when Jeremy came. Bem fácil, não? É muito fácil esse tempo verbal. E também é muito fácil como utilizar ele, porque as orações são construídas exatamente como nós fazemos em português. Já aqui nós temos o Past Perfect Continuous. Lembrem que na lição anterior, a 21b, nós vimos o Present Perfect Continuous, que é have been mais gerúndio. Só que aqui, como é Past Perfect Continuous, passado perfeito contínuo, em vez de usarmos o have ou has, vamos usar o passado, que é had. Portanto, had been mais gerúndio. Lembrando que been é o particípio do verbo to be, sido, estado. Eu digo, eu tinha estado estudando. I had been studying. Bem fácil e muito no pé da letra. O que ela tinha estado fazendo? Uma pergunta. What had she been doing? Eu posso também entender essa pergunta como o que ela estava fazendo. Só que o sentido é de ultimamente. Eles não tinham estado se preparando. They hadn't been preparing themselves. Se preparando. Preparando a si mesmos. A eles mesmos. Ou então eles não estavam se preparando. Só que o sentido é de ultimamente. O que mais nós temos aqui? Certo? Como eu estava mencionando lá em cima, em relação ao uso do Past Perfect Continuous. Se eu disser ela estava trabalhando, eu posso dizer she was working, que é o Past Continuous, to be mais gerúndio. Só que aqui trata-se de um tempo passado específico. Mas se eu disser essa mesma coisa, ela estava trabalhando, porém com o had been working, ou seja, o Past Perfect Continuous, o sentido é de ultimamente. She was working, ela estava trabalhando. She had been working, ela estava trabalhando. Porém aqui é ultimamente e aqui é em um dado tempo, um dado momento no passado. Um momento específico, já definido. Vamos ver esses outros exemplos. O que você estava fazendo ontem à noite? Ora, notem que é um tempo específico no passado. Então, past continuous, normal. What were you doing last night? Tem to be, eu vou perguntar com to be. Agora, o que você estava fazendo ultimamente? Como não é um tempo específico no passado, vamos utilizar o past perfect continuous. What had you been doing lately? Ultimamente. É o que você tinha estado fazendo, ou seja, o que você estava fazendo. Temos os nossos verbos da lição. Today's verbs. To do, did, done. Do, did, done. É o verbo fazer. O que eles estavam fazendo lá? Se o sentido é de ultimamente, what had they been doing there? Agora, se o sentido fosse de ontem, por exemplo, ou na última segunda-feira, aí seria um momento específico no passado, seria com past continuous. What were they doing there?
Temos outro verbo aqui, que é o verbo to read, que é um verbo irregular. O passado e o particípio são iguais aqui no caso. Read. To read, read, read. Escreve igual, mas pronuncia diferente. Read, lido. Eu já tinha lido esse livro. Tinha lido. Had read. I'd, ou I had, already read this book. I'd already read this book. Lembre que o já em frases afirmativas é already e ele vem entre o have ou had e o particípio. Para finalizarmos, temos o verbo to look, que é um verbo regular. Looked, looked. Olhar. Agora nós temos esse at, que normalmente acompanha o to look, aí fica to look at. Olhar ou olhar para. O guarda ainda não tinha olhado para os suspeitos. Não tinha olhado. Had e particípio. Olhado é o particípio do verbo to look. Portanto, the guard hadn't, não tinha, hadn't, looked at the suspects yet. E lembrem que ainda, numa oração negativa, é yet. O guarda ainda não tinha olhado, the guard hadn't looked at the suspects yet. E ele vem sempre no final da frase. Espero que tenham entendido plenamente esse assunto. Não é um assunto difícil, haja visto que nós já tínhamos aprendido o Present Perfect Continuous, que tem uma estrutura e um sentido muito parecido com o do Past Perfect Continuous. Caso tenham dúvidas, eu recomendo que reassistam tanto o vídeo da 21B, quanto reassistam esse vídeo, 21A, para fixar melhor o conteúdo. E tirem sempre suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Façam seus exercícios. Bye bye.